Olá, bom dia, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Quem tomou café, bom dia. Quem já almoçou é boa tarde, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para podermos continuarmos o nosso estudo, né? Graças a Deus, vocês estão bem? Graças a Deus vocês estão bem aí. Eu estou vendo que vocês estão consumindo aí bastante o conteúdo, né? Que eu tenho gravado aqui. Vocês têm consumido aí? Eu perguntar a vocês, né? Porque vocês não me escrevem, não falam como é que tá vocês. Estão bem? Tá, as coisas estão melhorando, a gente tá evoluindo consciencialmente, o quê? Entende, pessoal? Precisamos fazer essa análise de como a gente está absorvendo, né? Absorvendo esses, esses pensamentos, essas coisas que estão aí. Porque de um modo ou de outro, pessoal, a gente está absorvendo coisas. Não tem. Você não pode parar assim, eu não vou mais absorver, não vou mais. Não existe isso. Entende? Existe você crescer consciencialmente, porque qualquer informação que vier é você saber lidar com aquela informação. Porque ali é energia. Você vai saber manipular aquela energia para o seu bem, entende? Mas existe pessoas ainda que a consciência está muito baixa e consciencialmente ela não tem, vem informações para ela, vem palavras, vem, sabe, ela ouve coisas, né? Porque a Matrix criou isso e tá passando tipo como uma hipnotização. A gente estamos sendo hipnotizado diariamente, a nossa consciência. Porque eles sabem que a gente é a consciência, é por isso que eles preparam propaganda, prepara várias coisas para encher a sua consciência. Por quê? Eles sabem que existe uma mente que está produzindo se, segundo os seus pensamentos. Ele sabe, a Matrix sabe disso. E é por isso que ele preparou isso aí, para encher a nossa consciência. E se a pessoa não tem a consciência expandida, tem algumas informações ou palavras que ela ouviu, coisas que fica aquela energia acumulada na, na sua consciência, entende? E vai ficar como um processo mental repetindo e vai trazer alguns problemas para a vida da pessoa. Entende, pessoal? É isso que acontece, é isso que está acontecendo agora. Qualquer coisa que está passando, um familiar seu fala alguma coisa para você, você ouve alguma notícia na televisão, você ouve algum depoimento, você ouve qualquer coisa, isso vai para a nossa consciência e vai gerar algum pensamento lá. Sua mente vai trabalhar naquela informação. É por isso que temos que despertar e crescer consciencialmente para podermos, quando essas palavras vêm, a gente ter capacidade de elaborar aquela energia e só tirar o que é proveitoso para a gente. O que não for proveitoso, a gente descarta aquela energia. Entende, pessoal? É isso. É o que está acontecendo agora com a nossa realidade aqui, sabe?
E, e muitas pessoas têm trazido problema por causa da mente dela, que ela não educou a mente dela. E, e não tem, a consciência ainda não evoluiu. E quando você fala, ouve alguma palavra, alguma coisa, você não sabe lidar com aquela palavra. É por isso que criança, jovem, quando você fala uma palavra para uma criança, para um jovem, a consciência dela ainda não está evoluída, ela não tem como elaborar certo tipo de palavra, de coisa que ela vê, entende? Então, aquilo vai causar um trauma. Aquilo vai ficar doendo, né? E o que é que ela vai fazer? O que é que a consciência vai fazer? Ela vai lançar lá para o inconsciente. Mas só que aí ela não tem controle mais, porque aquilo fica voltando, então aquilo fica incomodando aquela pessoa. Eu sinto muito, pessoal. É assim que está acontecendo. E muitas pessoas estão sofrendo com essas palavras que as pessoas estão falando. É notícia que é aí. E um bocado de pessoas até, pessoal, dizendo que é de Cristo, que é religioso, que também está fazendo o mesmo serviço da Matrix, fazendo o serviço do inimigo. De levantar a pessoa, está derrubando a pessoa. Sabe, pessoal? E essas pessoas ainda são de grupo religioso, são pior ainda, porque elas estão pensando ali que está fazendo a obra de Deus, está fazendo coisa de Deus. É pior ainda. Porque aquilo vem com a energia mais forte ainda, porque ela coloca ali a crença dela e quando ela lança a palavra, aquilo sai com a energia muito forte para cima da pessoa. E se a pessoa não está com a consciência elevada, ela não vai conseguir elaborar aquela palavra que é energia, né? Porque a gente estamos lançando energia. Você viu o vídeo que eu falei que a gente estamos tendo ação aqui e a nossa ação é lançar energia, pensamento, palavra, comportamento, ação, tudo é energia que estamos lançando nesse ambiente que a gente diz que é a nossa realidade aqui. Que tudo aí é energia. O que você lançar lá pode vir para você depois. Entende, pessoal? Pessoal, por que eu estou falando isso? Eu gravei outros vídeos aqui sobre a mente, formas, pensamento, sabe? Passa por esses processos, tudo isso que eu vou falar agora. Eu já gravei aí vídeo explicando sobre isso, forma, pensamento, mente, sabe? Você ter uma consciência expandida para não ficar pensando em coisas que você possa atrair para você. Eu já gravei esses vídeos aí. Mas aí eu gravei em um vídeo que eu falei sobre crenças limitantes, né? E muitas pessoas vão olhar assim, o que é isso, crença limitante? Né? Tem muitas pessoas que não sabem essa informação. Então, eu vou passar aqui o que é essas crenças limitantes, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que é de outro grupo religioso e às vezes não tem ouvido esses conceitos e está novo aqui ouvindo meus vídeos, sabe? Então precisa entender sobre isso, porque às vezes ela está pensando que vai resolver o problema fora, né? Mas o problema está dentro dela. Eu já gravei um vídeo aqui, já falei sobre isso. E isso passa por essas crenças limitantes, né? A pergunta é, o que é essa crença limitante, né? Eu aí, ó, fiz aqui um resumo e fiz aqui uma pergunta, né? O que é crença limitante? Por que não devemos, por que devemos, por que
não devemos, como é que se diz? Por que é importante identificarmos as crenças limitantes? Por que é importante? Eu coloquei isso, né? Essa é a minha pergunta, é a minha pergunta, né? Por que é importante a gente identificar essas crenças limitantes? Entendeu, pessoal? Por quê? Primeiro vamos saber o que é essa crença limitante, do que ele está falando, e depois vamos saber por que não devemos, por que é importante a gente identificarmos essa crença limitante, né? Aí o quê? A primeira pergunta é o quê? O que é crença limitante, né? Aí ele fala assim: crenças limitantes são opiniões e pensamento que acreditamos que seja verdade e que foi gerada em algum momento da sua vida e permanece como verdade por muito tempo, podendo se tornar um traço da sua personalidade e pode impedir o crescimento da consciência e ter um efeito negativo na vida da pessoa. Olha para aqui, pessoal. Olha que bagaceira é essas crenças limitantes. Entende, pessoal? Porque ele fala que crenças limitantes são opiniões. Então, são opiniões que a gente ouve ao longo e pensamento que acreditamos que seja verdade. Mas a gente não fez o que, como é que se diz? Interpelar aquilo. Entende? A gente já colocou aquilo como verdade. Porque você tinha que colocar alguma coisa para lhe dar energia, motivação para você continuar. E quando você é novo, a sua consciência ainda é pouca, você pega alguma opinião, você pega algum pensamento para você colocar aquilo para seja como um combustível para você caminhar na vida, entende? Aí aquilo a gente coloca como verdade, porque a gente quer colocar coisa como verdade, o que é o combustível da gente, pessoal, entende? Aí é o que foi gerado em algum momento da sua vida e permanece como verdade por muito tempo, podendo se tornar um traço da sua personalidade. Então, aquele pensamento, aquela opinião, aquelas coisas que você colocou lá como verdade, e às vezes, se você descobrir que não é verdade, aquilo pode derrubar você. Entende, pessoal? Então, ele diz assim: permanece como verdade por muito tempo, podendo se tornar um traço. Então, já é um traço da sua personalidade e pode impedir o crescimento da sua consciência e tem um efeito negativo na vida da pessoa. Entende? Se for uma coisa que está impedindo que você tenha a expansão da consciência, é um traço da. Então, vai impedir de você expandir a sua consciência. Entende? E isso acontece em vários setores. É o que ele vai falar aqui. Vamos continuar. O que é que ele fala mais? A crença limitante são preocupantes quando passa a atrapalhar a vivência de uma pessoa, especialmente se a pessoa já possui pensamento negativo sobre si mesmo há muito tempo. Então, pessoal, essas pessoas vão se preocupar, vão procurar uma ajuda, um psicólogo, alguma coisa, quando esses pensamentos, esses
já está atrapalhando o quê? Atrapalhando a vivência de uma pessoa, a vivência de ele ir para o trabalho, né? Está atrapalhando ele de pensar, especialmente se a pessoa já possui pensamento negativo sobre si. Então, essa pessoa está tendo um pensamento negativo sobre si. Ela dizer, eu não sei fazer isso, eu não posso. Então, a pessoa já não está tendo mais motivação nem para poder fazer, mesmo há muito tempo, ele fala. Então, aí que as pessoas vão procurar. Mas isso já começa desde cedo, pessoal. E é preciso você tomar atento dessas crenças limitantes e, e, e se livrar dela, porque isso vai atrapalhar, você vai ficar tendo pensamento negativo, entende? E vai ser intensificado por espírito. Quando você tem um pensamento negativo, o que é que acontece? Você baixa a energia. E quando você baixa a energia, você fica o quê? Na faixa do magnetismo dos espíritos do umbral. Que você está com um pensamento negativo, ele vai intensificar ali esse pensamento para que você se destrua, entende? Então é você mesmo que começou o pensamento de destruição e aí o espírito aproveitou para sugar aquela energia sua, ele fica colocando aquele pensamento. E quando a pessoa cai em ansiedade, em depressão, e aí que vão procurar essas coisas. Mas enquanto isso não acontece, a pessoa está lá com a crença limitante. É por isso que há a dificuldade aqui de as pessoas aceitarem meu vídeo. Por quê? Muitas têm crença limitante. Seja religiosa, seja da vida dela, ela tem. Então, quando eu falo essas coisas, começa a bater no íntimo dela, ela não gosta, porque ela não quer que mexa com aquilo. Entende, pessoal? Então, precisamos entender isso. Então, aí ele fala, por isso é importante saber identificar quais são essas crenças limitantes e como elas estão atuando em nossas vidas. Por quê? Ela já faz parte da personalidade. Você viu que ele disse que se você tem aquele tipo de pensamento, ela já faz parte e você vai agir que nem vai perceber, né? Aquele tipo de comportamento que você está se comportando ali. Aí o que é que ele fala aqui? Quais são os tipos de crença limitante? Ele aí dá que existe 4 tipos que todas as pessoas têm algum tipo dessas crenças limitantes, né? Todo mundo tem, pessoal. Porque a gente veio para aqui, entendeu? E recebeu essas crenças. Todo mundo tem. Aí ele fala, primeiro, hereditária. Crença limitante hereditária. Ele diz que são crenças desenvolvidas no ambiente familiar e em que crescemos. E muitas vezes são frases que escutamos e ficam no subconsciente. Ouvimos expressões que não são verdadeiras, como você não faz nada direito. Nossa, pessoal, os nossos familiares, pessoal, quando não tem entendimento sobre isso, eles falam isso. Fala. Você não faz nada direito. Aí o que é que ele fala mais? Você é burra. Ninguém vai gostar de você. Olha, entende, pessoal? Isso são ditas por pessoas que a gente gosta, né? E aí que ele fala o quê? Que essas palavras afetam a nossa percepção e personalidade. Porque, pessoal, essa palavra é dita por uma pessoa que você gosta,
que é o quê? Hereditária, né? Vem da família, ele diz que é da família, que fala que você não faz nada direito, você é burra, ninguém vai gostar de você, você não presta para nada, sabe? Essas palavras que é dita por um familiar, ela vem com muita força emocional, a energia vem muito forte. Então, ele diz que essa palavra afeta até a percepção da pessoa e a personalidade. Então, ela toma forma até da personalidade da pessoa. A pessoa aí acredita naquela palavra que foi dita porque foi dita por uma pessoa que ela ama, gosta, às vezes pela mãe, pelo pai, pelo irmão, sabe, pelo filho, então pelas pessoas mais próximas dela, que está cuidando dela, que ela confia, que ela ama. Então, essa energia, porque palavras são energia, pessoal. A palavra que essa pessoa diz é muito forte. Então, afeta a percepção e a personalidade da pessoa. Então, é a primeira tipo de, de crença limitante que é hereditária. É a primeira bagaceira que vem das nossas famílias, pessoal. É a primeira bagaceira, né? Aí depois ele diz qual é o outro tipo de crença limitante. Sociais, né? Essa já, você já sabe o que quer dizer. Ele fala assim, essa crença limitante sociais é a crença em que adquirimos fora de casa. São informações que vemos em jornais, amigos, no nosso círculo de trabalho, propaganda. São crenças que está atrelada à nossa cultura e sociedade. Então, pessoal, não tem. Entende? A gente já sofre a crença limitante hereditária em casa, e aí depois a gente vai sofrer as crenças limitantes lá fora, né? Na sociedade, né? Que ele aí dá um exemplo aqui. Exemplo, uma pessoa ser tímida e ir mal em um processo seletivo. Você é muito quieta. Aí a pessoa fica falando lá. Você não passou porque você é muito quieta, você é muito tímida, você entende? Então, são pessoas que vão falando aquelas palavras, e a pessoa aquilo vai afetar a percepção e a personalidade da pessoa. Pessoal, é bagaceira. Entende agora por que a gente tem que evoluir a nossa consciência? Porque as pessoas não param de falar isso para você. As pessoas não param. Seja aqui na família, na sociedade, né? Aí ele disse, ainda tem outra crença limitante, que é a terceira, né? Que são pessoais. Então, são as crenças pessoais suas, né? São crenças criadas pela experiência que tivemos, como reagimos a ela. Podemos dizer que ela se adapta ao nosso comportamento e personalidade. Também essa é muito forte. Foi coisas fortes, que às vezes não foi nem dita, mas que aconteceu com a gente, né? Como uma pessoa não passar no vestibular, pode desenvolver uma crença limitante de que não é capaz. Entende, pessoal? Por exemplo, ninguém disse nada a ela. Ela foi fazer lá vestibular, alguma coisa na faculdade, aí chegou lá, não passou. Entende? Aí o quê? Ninguém disse nada dela, mas ela própria está criando um pensamento que está falando para ela que ela não é capaz, né?
a própria consciência dela, a própria mente dela está acusando ela, dizendo: ah, você não é capaz, você tá vendo? Você não tem inteligência, você é burra mesmo. Talvez até por ela já ouvido lá que você é burra, ninguém vai gostar de você, não é inteligente, você não presta. Talvez aquilo vai despertar na hora que ela vai fazer um concurso, alguma coisa. Entendeu? Aí pode despertar isso, que vem aquele pensamento: ah, você não é capaz. Aí quando ela não passar em qualquer coisa que ela fazer. Aí ele fala também: ou se for abandonada pela infância. Nesse caso, é comum a pessoa assumir uma crença limitante de que não consegue ser amada, de que ninguém gosta dela. Então, ele diz que essa crença pessoal, porque ela foi abandonada pela família, abandonou ela, às vezes a família não disse nada, mas abandonou ela. Aí ela cria o pensamento de que ninguém gosta dela, que ela não vai conseguir ser amada por ninguém e que ninguém gosta dela. Ela assume, então foi ela própria, ninguém disse isso, por causa de um evento que aconteceu na vida dela, que ela foi abandonada na infância, ou alguém deixou ela, o marido, ou tal, não sei o quê, mas ninguém disse nada a ela. Ela, já por vir de uma crença lá familiar, hereditária, ela já o quê? Cria na mente e diz assim, ele fala assim aqui, de que ninguém consegue ser amada, de que ninguém gosta dela. Então ela acha que ninguém vai amar ela acha que ninguém gosta dela. Ela às vezes até se tranca para relacionamento. Ela ter tipo de relacionamento. Ah, ninguém gosta de mim, isso aconteceu. Então, aquilo tá já na personalidade dela como uma crença e tá atrapalhando até ela desenvolver um relacionamento, alguém que gosta dela, sabe? Ela tá ali presa aquilo. Se tornou um trauma. Entende, pessoal? E nossa, pessoal, quantas pessoas não têm passado isso aí, pessoal? Quantas pessoas? Entende, pessoal? Aí ele fala a quarta crença limitante que todas as pessoas passam por ela, né? Que é o quê? A crença religiosa. Nossa, pessoal. Não é fácil, né, pessoal? Mas é por isso que meu vídeo aqui, pessoal, é para tirar essas crenças. É por isso que quando eu estou misturando tudo aqui, mexe com algumas pessoas, as pessoas estão me escrevendo lá: não, isso não existe, não, e por quê? Eu sei que está mexendo com a crença dela, pessoal. Eu boto junto coisa da espiritismo com aí, coloco com a Bíblia, depois eu coloco, como é que se diz? Coisa da psicologia, misturo com a Bíblia e tal. Então isso diz: não, isso não existe. Por quê? Ela já vem de uma crença, acreditando que a pessoa está falando lá. Ela não coloca em xeque. Por que ela não coloca em xeque? Porque ela precisa de um combustível, de uma energia que dê a ela para ela caminhar aqui. Mas só que ela não refuta. Ela já vai acreditando. E aí, como é que se diz? Quando chega lá na frente que houve alguém que fala que ela vai ver com outros olhos que não era aquilo que ela estava pensando, aquilo mexe com a crença dela. É por isso que meu vídeo aqui acontece isso com essas pessoas. Porque essas pessoas já colocaram, já está no grupo dela aquilo como verdade, mas quando ela vê meu vídeo, aquilo mexe com ela. Ela, nossa, mas não é assim que meu líder, meu pastor me ensinou, tal.
E ela sente no coração que aquilo que eu estou falando é a verdade, ela sente no coração. Mas ela não quer dar o braço a torcer porque ela já colocou que o líder lá dela falou era verdade. Então, ela já colocou uma crença religiosa dentro dela que não era verdade. Sabe, pessoal? É por isso que eu tenho cuidado aqui, que eu sei que está mexendo com essas pessoas, porque a maioria do que assiste meus vídeos aqui já é de outro grupo religioso. E tem poucas pessoas aqui que não são de grupo nenhum. Entende? Mas essas crenças que elas estão atrapalhando ela a expansão da consciência. Entende, pessoal? Tem que fazer o trabalho, não tem outro jeito. Entende? Aí ele fala que essas crenças religiosas são crenças, na maioria das religiões, em alguma delas, infelizmente, são limitantes. Aí, ó, infelizmente. Por exemplo, existem religiões que consideram pecado se divorciar, por isso muitos fiéis permanecem num relacionamento ruim, por acreditar que seria pessoas má caso se divorciasse. Então, pessoal, isso tem acontecido muito com mulheres, né? Porque o homem se separa, ninguém diz, mas quando a mulher se separa, aí coloca todo o peso algumas religiões, principalmente a evangélica, né? Diz que você está em pecado, e quem casar com aquela que se divorciou está em pecado também. Entende? São colocadas essas crenças limitantes na cabeça da pessoa, e a pessoa o quê? Aí fica, às vezes o relacionamento dela não tá bom. Às vezes o marido tá batendo nela, tá acontecendo várias coisas com ela, entende? Falando palavras negativas para a mulher, e ela aguentando aquilo por causa de crenças religiosas que foi colocado, porque se ela se separar, vai trazer maldição para ela, sabe? Essas coisas que são faladas. Então, essa pessoa sofre. Aí fica ali no relacionamento, tá muito sofrendo. Pessoas, o marido talvez até batendo nela, falando palavras que machucam ela. Vai, até a pessoa ter algum problema psicológico e passar para o corpo. Aí quando tem um problema, aí a pessoa vai procurar um terapeuta, um psicólogo para tratar o problema que já está levando para o físico. Mas as palavras, os pensamentos já estavam ali. Entende? Então ele fala que a quarta aqui é a religiosa, que ele dá o exemplo que são essa religião que considera pecado se divorciar. Entende? Se divorciar, você está em pecado e. Como é que se diz? É, aí você. E se alguém casar com a que se divorciou, você está cometendo pecado. Entende? É colocado essas coisas na consciência da pessoa e a pessoa trava. E às vezes ela está em um relacionamento que não está fazendo ela crescer consciencialmente. Por quê, pessoal? É uma benção quando o relacionamento você troca energia com a outra pessoa. É bom. A outra pessoa tem uma energia boa e você tem uma energia boa. Você toca, então, aquelas energias faz você elevar sua consciência. Você se torna uma pessoa mais feliz, você está alegre, você está vendo o mundo de outra forma. Entende, pessoal? E aí, ó, quando essas crenças limitantes estão assim, o espírito vem e entra para fazer surrateira lá. Ele vai, ó,
Por isso que ele tem separado muitos casais e fazendo a pessoa sofrer ali, ou então fazendo a pessoa ficar pensando ali que se ela sair, ela vai para o inferno, Deus vai punir ela e ela vai, como é que se diz? Aí ela fica sofrendo ali e os espíritos aproveitando. Porque se ela fica ali numa energia baixa, os espíritos estão ali aproveitando ali, colocando pensamentos negativos. Então, pessoal, uma pessoa que está assim, qual é a forma pensamento que ela vai estar criando no mundo astral? Não é uma forma pensamento boa, entende? Então, ele fala que esse é o quarto crença limitante que a pessoa prejudica a pessoa ao desenvolvimento da pessoa. Aí o que é que ele fala mais? Por isso, a crença limitante prejudica todos os setores da nossa vida, limitando nosso desempenho. A busca por conhecimento é uma boa qualidade de vida. Então, essas crenças limitantes, que são aquelas quatro, né? Que a gente absorveu de alguma coisa ali, você absorveu. Se não for religiosa, foi lá da hereditária, da família. Se não for hereditária, foi as sociais. Se não foi das sociais, foi na pessoais. Entende? Alguma crença dessa você absorveu. Entende? Mas por que, pessoal? A gente não tem como conter isso. Porque as pessoas estão pensando, estão lançando a energia, elas também estão com crença limitante e estão passando essas crenças limitantes às pessoas. Como é que você tem que se proteger? Elevando a sua consciência, a sua energia. Porque quando vir uma palavra, você tem conhecimento, você tem como manipular aquela informação, aquela energia. Mas como você não tem como manipular a energia, você aquilo absorve e passa a ficar prejudicando você. É por isso que ele fala. Por isso, as crenças limitantes prejudicam todos os setores da nossa vida, limitando nosso desempenho. Então, o desempenho da consciência, de você expandir, de entender. O desempenho, a busca por conhecimento é uma boa qualidade de vida. Então, vai atrapalhar até você a buscar o conhecimento, como algumas igrejas fazem. Você não vê? Os pastores proíbem de assistir meu vídeo. Por quê? Ele não quer que você busque conhecimento, só fica ali. Ele vai estar passando só aquilo ali para lhe prender ali naquela crença limitante. Ele não quer que você expanda a consciência. Aí diz, não ouça lá o pregador, não, entende? Tá vigiando você. Se você tiver, você vai ser expulso da igreja. Se você fazer isso, você não vai ficar aqui, viu? Entende? E às vezes essas pessoas estão se submetendo a isso porque às vezes o ganho dela está nesses grupos religiosos. Ela ganha coisas ali daquele grupo religioso. Então a pessoa fica ali se submetendo àquilo. E não vai buscar conhecimento para expandir a sua consciência. Para você saber lidar com as informações. Aí quando vem as informações, aí só fica ouvindo aquilo. E que aquele pastor falar, está dito. Entende? Então, essa pessoa está presa na crença limitante daquelas pessoas que estão formando a personalidade daquela pessoa. Ela não está deixando a pessoa refletir, escolher o que realmente lhe apraz, o que realmente vai lhe trazer alegria, satisfação nessa vida. Ela não deixa. Ela está limitando a pessoa. Além de ela estar limitada, passando pouca informação, ela está passando
querendo que você fique também naquela. Isso acontece no meio religioso, né? Então, ele diz, a busca do conhecimento é uma boa qualidade de vida. Então, impede a pessoa a buscar o conhecimento e ter uma boa qualidade de vida, né? Pode até impedir de realizar os nossos sonhos e até responsável por doença como ansiedade e depressão. Nossa, pessoal, entende? Isso aconteceu comigo, né? Eu tenho que contar isso aqui, porque essas crenças limitantes pega todo mundo. Ele diz o quê? Que pode até impedir de realizar o nosso sonho e até responsável por doença como ansiedade e depressão. Então, pessoal, quando a pessoa para você, isso aconteceu nos três setores que da minha vida. Na hora que eu fui tomar psicologia, pessoas na igreja onde eu estava, né? Quem me conhece sabe onde eu estava na igreja. Falou para mim, você não tem condições, você não vai conseguir, irmão, fazer a faculdade de psicologia, você, pessoas da igreja, aqui dentro de casa também falou, você não tem condição, você não pode fazer faculdade. Cheguei lá no processo, fui para a faculdade, cheguei no processo, pessoas lá falando, dizendo que eu não ia conseguir concluir o curso. Entende, pessoal? Então, dentro de casa, na, 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 no grupo religioso, né, na igreja, e lá na faculdade. Pessoas até que foi professores e alunos também falando para mim lá na faculdade isso. Nossa, pessoal, você entende o que as pessoas estão fazendo? Estão falando coisa para dizer que a pessoa não consegue, não pode, porque é de um grupo social, porque você é assim, aí você não pode fazer isso. Você entende, pessoal? Então, a cultura socialmente tem um impacto dessas crenças limitantes na vida de muitas pessoas que deixaram aí de fazer alguma coisa boa por causa que muitas pessoas ficaram lançando essas palavras dentro dela. E ela, se ela absorveu, ela para. Entende? Então, pessoal, eu tive que fazer um autoconhecimento, um reparo dessas coisas que eu ouvi, para eu continuar a fazer o curso da psicologia. Senão como é que se diz? Ia parar com essa situação. Entende? Então, e aí tem pessoas que até param, porque pessoas falam isso, e aí acontece o quê? Ela pode vir até doença, aquela palavra fica remoendo, aí causa ansiedade nela, e ela depois cai na depressão. Nossa, pessoal, é uma maldade. Você entende agora, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando com uma pessoa, e as pessoas não estão medindo isso, tanto na família, tanto em todos qualquer, até no meio religioso, pessoal. Eu ouvi isso no meio, na igreja, eu ouvi isso. Entende? Uma pessoa que deveria ter passando coisa de fé, ajudando, entende? Estava lançando palavra. Por que não queria que eu fizesse esse curso? Porque eu vinha de uma situação pobre, porque eu não tinha. E ainda quando eu cheguei lá no processo, eu tomando o processo da psicologia,
tinha pessoas com esses mesmos pensamentos, pessoal, falando as coisas para a pessoa lá, entende? E por isso que tem alguns que desistiram lá por causa disso, de dificuldade e pessoas falando coisas para a pessoa. Entende, pessoal? Como que a humanidade está melhorando se as pessoas estão com esses crenças limitantes, estão passando esses pensamentos para outras pessoas? Como é que vai melhorar o mundo? Me diga aí. Entende o engano? É em todo setor está acontecendo isso. Em todo setor. Essa crença limitante estão afetando pessoas e trazendo o quê? A pessoa de parar de realizações e trazendo até doenças, né? O que ele fala. Aí ele fala que o quê? Por isso é importante identificar e eliminar através do exercício da mente e mudança de hábito. Se você não sabe identificar a crença limitante, aqui está algumas crenças aí, ó. O terapeuta, né, o psicólogo aqui, ele vai aquela crença que foi falada e está remoendo dentro da gente, né? Ele fala que vai algumas que talvez a gente tenha ouvido aí por aí, essas crenças limitantes, né? Ele vai falar. Aí a primeira, não tenho dinheiro para nada. É uma pessoa que diz, eu não tenho dinheiro, é o que aconteceu. Ah, você não tem dinheiro para fazer a faculdade, você não tem. Como é que você vai fazer isso? Entende? E a pessoa, se a pessoa absorve e dizer, não tenho dinheiro. Aí o segundo, não tenho tempo para nada. Você não vai ter tempo para isso. Tá lá, não tenho tempo para nada. Aí não sou, tudo é não. Não sou, não sou bem, não sou bom o suficiente. Então, a pessoa fica se falando, se a pessoa, você não é bom para isso, aí a outra pessoa pega, eu não sou bom o suficiente para isso. Entende? Você limitou a sua consciência de, de se manifestar aqui nessa. Você limitou, entende? Aí não sei tudo o que preciso. Tudo é não, ó, tudo é não. Todas essas crenças limitantes é não. Quinto, não consigo aprender isso. A pessoa fica falando, eu não consigo aprender isso. Sabe? Aquela pessoa, não, eu não sei, eu não consigo aprender isso. Sabe, pessoal, a pessoa está numa energia baixa, a autoestima baixa dela. Nossa, pessoal, é muito ruim isso, pessoal. Aí o sexto ele fala, né? Não consigo me organizar. Opa aí, não consigo. Que é isso, pessoal? Foi o que eu falei. Na hora que, sabe, pessoal, eu me lembro, na hora que primeiro dia de aula lá na faculdade de psicologia que eu tomei, o professor colocou muita coisa lá e era coisa que eu não tinha conhecimento ainda, né? Porque eu era novo, eu nunca tinha ouvido falar sobre aqueles conceitos e muita coisa. Eu digo, nossa, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir colocar isso na minha mente. Nossa, eu não vou conseguir organizar isso. Cara, o que é isso? Então, no primeiro dia, eu pensei até em desistir por ver o assunto que estava tão complexo, entende? Mas agora eu já entendo tudo. Entende, pessoal? É só você ir com calma, olhando cada coisa, controlando as suas emoções, você não deixar nada de fora que atrapalhe a sua percepção para você entender um assunto. Até eu aqui estudando essas coisas espirituais, tem coisas que querem ficar me tirando a minha atenção para eu não aprender essas coisas espirituais. Então, é a mesma coisa é lá. E eu digo, nossa, meu Deus, eu vou dizer, eu pensei, eu falei até com meu amigo, né? Eu vou desistir, velho. É muita.
É muita coisa pra eu aprender aí, velho. Eu não consigo aprender isso, não. Aí o cara diz, não, rapaz, calma, rapaz, só tá começando. Fique calmo você. E ele até me ajudou, sabe? Se fosse uma palavra, ia dizer logo para eu desistir também. Mas ele, não, rapaz, fica aí, fique calmo, você vai conseguir, rapaz. Isso aí não tem nada que a mente, a sua. Você não possa absorver esses conhecimentos. Entende? Então, eu senti isso, pessoal. Mas consegui ou não consegui? Se você ficar com essas palavras dentro de você, se limitando, você não consegue fazer nada. Então aí ele diz o sétimo, né? Eu não mereço sucesso ou coisa boa. Então a pessoa já está no negativismo, pessoal, que fica falando, eu não mereço essa coisa boa, eu não mereço sucesso, eu não mereço coisa boa. Por que quem não merece sucesso? Por que quem não merece sucesso? Outras pessoas ficam falando, é porque você. Isso é uma crença que a pessoa vai carregar hereditária, né, na família. Ah, você não presta para nada, você não vai conseguir nada, você não vai fazer nada de bom na vida. Então, às vezes são essas palavras que ficam dentro da pessoa. A pessoa diz, não, eu não mereço sucesso, eu não mereço coisa boa, não. Aí só merece coisa ruim, é. Nossa, pessoal, entende quando uma pessoa está assim, tá difícil. Aí, oitavo, ele disse: não sei como resolver esse problema. Aí vai colocar o problema como o maior de tudo na vida dele, que ele não consegue resolver. Foi o que eu estava sentindo naquele momento da faculdade. Eu estava colocando o problema daqueles assuntos que eu não conseguiria entender. Entendeu? Aí o nono ele fala: eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Entende? Então, essas palavras aqui, ó, isso aqui ele já vem carregando lá da família que alguém falou para ele que ele não pode fazer nada, que ele não ia ser nada, que ele não ia conseguir. Entende? Então, ele adere à personalidade essa palavra, esse dito, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Entende? Então, essa pessoa pega isso lá, que foi dito pela família. Foi a energia forte que ficou na personalidade. Aí, décimo, nunca vou conseguir. Entende? Então, como muitas das pessoas falam isso, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não consigo. Eu, sabe? É o que eu tava lá com pensamento negativismo, porque eu tava ouvindo da minha família aqui, tava ouvindo lá do grupo religioso da igreja, tava ouvindo lá da faculdade. Então, quando eu vi o assunto que era muito grande, aí eu falei assim, nunca vou conseguir, eu não vou conseguir. Então, eu estava com a crença limitante. Entende, pessoal? Nunca vou conseguir. Como não vou conseguir? Eu não consegui? Aí consegui, pessoal. Nossa, pessoal. Então, é por isso que a gente tem que expandir a consciência para sair dessa energia. Entende? Ele fala assim, o 11, né? Todo mundo é melhor do que eu. Então, ele nunca se acha que tem capacidade. Ele nunca vê a capacidade. Todo mundo é melhor do que ele, menos ele. Entende, pessoal? É uma crença limitante. Que tem palavras aí que foi dita pelo familiar ou pelo grupo social, sabe? Para essa pessoa, que essa pessoa está com esse pensamento. Aí o 12, não vão gostar de mim. Então, a pessoa tem que cair naquilo, né? Às vezes o que falou lá que alguém que abandonou ele diz, ninguém vai gostar de mim, ninguém gosta de mim. Entende, pessoal? Então, são crenças limitantes que precisam ser tiradas. Aí o 13, né? Sou muito tímido, eu não sirvo para isso. Aí, ó, eu sou, sou muito tímido, eu não sirvo para isso. Nossa, pessoal, isso é muito ruim, cara. É muito ruim. E eu já senti essas coisas.
E tem muitas pessoas que estão sentindo isso na pele. Mas é por isso que meu vídeo aqui, pessoal, é para ajudar você a expandir a consciência, sair desse conceito religioso, do social, da família que disse coisa a você. Entende? Para você expandir a sua consciência, porque a sua consciência é para manifestar coisas aqui. E você tem capacidade e às vezes está se pendendo por causa de religião, por causa de coisa que a família disse a você, por causa que alguém de algum grupo falou a você, entende? A expandir aquela habilidade. Aí o 14 é o último, né? Sou um lixo, sou burro. Eu não vou fazer isso porque eu sou um lixo, eu sou burro. Nossa, pessoal, quando a pessoa já está falando que é um lixo, ela quanto isso aí ela ouviu de quê? Ela ouviu da família dela, do grupo social, e ela já implantou aquilo pessoalmente, uma crença de que ela é um lixo e de que ela é burra, ela não vai aprender, ela não vai conseguir. Entende, pessoal, que é crença limitante? Entende como isso tem que ser erradicado do nosso pensamento, pessoal? E quando a pessoa está com a consciência, ele ainda não expandiu a consciência dele, sabe? Essas crenças tá acontecendo agora nesse setor e tudo, na família, na sociedade social, e até a gente próprio está criando essas crenças porque alguma pessoa está falando para a gente. Entende, pessoal? Então a gente tem que se livrar disso. Tem que se livrar, tem que se livrar. Para o quê? Para expandir a nossa consciência. E o processo que começa na expansão da nossa consciência. É por isso que meus vídeos aqui é para expandir mesmo, é causar. Você está preso em um grupo religioso, em uma crença lá, pensando que aquilo é verdade, e você fica preso àquilo. E aí não vai expandir a sua consciência. Então eu tenho que vir aqui falar. Aí quando você ouve, você fica até com raiva de mim, né? É, querendo que alguma coisa aconteça comigo, querendo me amaldiçoar, sabe? Querendo falar, fica com raiva de mim, sabe? Porque tá tocando naquelas suas crenças que você já colocou lá. Mas tem que ser quebrada essas crenças. Para que você se torne livre para sua consciência expandir. Você se torne livre porque você está preso à Matrix. Está preso à Matrix. A Matrix criou isso já. Muitas pessoas estão presas e prendendo outra. Estão presas em um pensamento e estão prendendo outra ainda. Não estão fazendo a pessoa expandir, pensar sobre o negócio, ela ter uma experiência, tirar daquela experiência, sabe? Tá querendo, ela tá presa e prendendo outras pessoas. A Matrix está fazendo isso. Entende, pessoal? Então, é por isso que a gente tem que se livrar. É o que ele fala aqui, buscar por conhecimento é uma boa qualidade de vida. Entende? Porque ele diz, porque até pode impedir de realizar o nosso sonho e até responsável por doenças como ansiedade e depressão, pessoal. Ele diz aí, por isso é importante identificar e eliminar através do exercício da mente. Então, você tem que o quê? Como você educa a mente. Por isso que eu falei aqui, tem um vídeo gravado sobre a mente. Você educa a mente, aí você o quê? A mudança de hábito. Se você sabe identificar a crença limitante. Então, eu dei aqui, foi 14 pensamentos
Que é o quê? Que o terapeuta viu que quando uma pessoa está com esse pensamento aqui de não, 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 toda hora falando eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não sou merecedor, não, não, a pessoa está falando não assim, é porque ela está com crença limitante dentro dela. E é preciso o quê? Elevar a consciência para poder trabalhar, tirar esses pensamentos de dentro. Entende, pessoal? E tem que fazer isso. E por isso que meu vídeo aqui ajuda você a fazer isso. Principalmente do grupos religiosos, né? Que estão presos aí em algumas crenças aí religiosas que está atrapalhando o crescimento da consciência da pessoa. Entende? Aí a minha pergunta lá o que é que eu fiz? Eu falei por que a minha pergunta? Por que devemos identificar quais são essas crenças limitantes? Por quê, pessoal? Porque para poder se livrarmos e crescermos consciencialmente, para não atrapalhar a nossa evolução da consciência. E aí eu faço a pergunta, e a Bíblia fala sobre essa crença limitante, né? Porque se os evangélicos aí que diz que vamos colocar lá crença limitante na Bíblia, não vai existir esse nome lá, porque é um conceito. A crença limitante é um conceito. Mas existe crença limitante na Bíblia? Existe. E é por isso que os cristãos têm que sair desse, desse pensamento negativo. Entende? Porque a crença limitante é um pensamento negativo. Aí ele fala que Filipenses 3:13. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Porém, uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avançando para que está diante de mim. Prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. 15, né? Pelo que todo quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Olha o que, olha o que o apóstolo Paulo tá falando aqui, pessoal. Ele está dando o próprio pensamento, sentimento dele. Ele diz, irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Então, ele ainda não alcançou a glória. Ele está aqui passando também pelo mesmo processo que todos nós estamos passando. Porém, uma coisa faço. Ele aí fala no 14, né? Porém, uma coisa faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás fica, então você tem que esquecer, pessoal, esses pensamentos, essas coisas que é limitando você para que você não prossiga, entende? Você tem que deixar para trás. Não, eu não consigo. Ah, eu não. E você fica parado ali. Você não prossegue se você ficar naquele pensamento. Então ele diz, esquecendo-me. Então ele vai esquecer o que está no pensamento dele, das coisas que para trás ficaram, e avançando para que está diante de mim. Então você tem que viver aquele presente. É por isso que eu falo que você tem que educar a sua mente para viver no presente, pessoal. O que passou, o que sua família falou, a igreja, a sociedade, problema deles. Eles falaram, problema deles, mas você não pode internalizar isso. Entende? Você deixa isso lá. O problema é dele. Eu estou vivendo. O que é que eu tenho para agora aqui? Você tem que viver adiante. Então, para quê?
prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele prossegue. Por mais que aconteça, eu não consegui aquilo, as coisas não deu aqui. Não, isso aqui é passageiro. O apóstolo Paulo ele sabia, porque ele era a consciência. Sim, pessoal, isso não vai me afetar. Ele falou, isso não vai. Eu vou seguir para o alvo. Qual é o alvo? Que é o prêmio da soberana vocação de Deus. Qual é a vocação de Deus? Você se tornar um filho de Deus, um Deus também. Entende? Em Cristo Jesus. É o que ele fala. Essas coisas aqui que acontecem são passageiras, pessoal. É por isso que eu estou falando. Você tem que desvencilhar do que você aqui, a seu ego, está colocando para você. Porque quando você recebe essas palavras todas que a sociedade, a sua família, a igreja fala, é porque a sua consciência ainda está pensando que você é o corpo. O ego seu está enganando você. Então, se você não conseguir aqui alguma coisa, mas eu prossigo para o alvo da minha. Eu sei que a vocação é maior ainda. Qual é a vocação? A vocação é que a gente é um Deus. A gente tem que expandir a consciência. Então você tem que continuar. Não consegui passar no vestibular? Tudo bem. Não consegui terminar o curso lá? Beleza. Vamos continuar outra aqui. Você entende, pessoal? E isso é uma consciência expandida. Nada desse mundo afeta ele. Entende? É uma defesa da sua consciência. Entende? E essa fé tem que estar dentro de você. Você tem que perceber. É por isso que a primeira coisa que eu falo sempre no vídeo é você perceber que você não é o corpo. É o ego que está lhe enganando. Entende? E aí você segue o seu caminho. Não deu certo. Beleza, vamos lá. Nada está acontecendo, nada está dando certo. Amanhã vai dar, graças a Deus. Porque cada dia você tem que viver a cada dia, pessoal. Você tem que colocar a mente, aí você fica lá pensando. Aí depois você pensa em uma palavra que algum familiar disse: você não vai conseguir, você não presta para nada. Aí você fica com aquela energia, você para ali. Entende? Entende, pessoal? É isso que o apóstolo Paulo, você tem que ter uma consciência, um alvo maior, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele ainda fala, né, no 15, pelo que todo quanto já somos perfeitos. A gente já é perfeito. Por mais que a experiência aqui não esteja ao nosso favor, a gente já é perfeito. Sintamos isso. Então ele diz, sinta isso, irmão. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, uma coisa diferente, né? Também Deus vai revelar você. Deus não vai deixar você. Entende? Ele vai revelar, ele vai fazer com que você não sinta aquilo. Você é perfeito. E você tem que chegar nessa perfeição. Mas eu tô assim com os pensamentos negativos, eu tô errando. Você é perfeito, você já é perfeito. Entende? Você tem que seguir para alcançar essa perfeição. Que é o quê? Se tornar um filho de Deus. Quando você se torna um filho de Deus, você é o quê? Deus também. Entende? Você, como eu falei no outro vídeo, você vai exalar o perfume de Cristo. Você vai exalar o perfume de Deus. Entende, pessoal? É isso o pensamento de um cristão, de uma pessoa. Então, uma pessoa que tem um pensamento assim para seguir Paulo, você está na igreja, em um grupo religioso, e essas pessoas da igreja tá falando coisa para que você não consegue, que você é isso que você
essas pessoas estão na direção da espiritualidade, pessoal? Essas pessoas não estão na direção da espiritualidade. Você não consegue, você não tem dinheiro, você colocando isso empecilho para a consciência da pessoa. E essas pessoas de grupo religioso, essas pessoas estão na direção da espiritualidade? Não estão. Sinto muito, porque uma pessoa que tem uma mente elevada, soberana vocação, ele vai dizer que você é perfeito. Ele vai fazer igual o apóstolo Paulo, você já é perfeito, irmão. Sintamos isso, você sinta isso, entendeu? Se você está sentindo alguma coisa errada, peça a Deus para revelar e tirar isso do seu pensamento, do seu coração. Então, é isso que ele vai falar para uma pessoa que está na igreja. Agora, quem está na igreja aí, quantas coisas estão ouvindo aí que está deixando essa pessoa para baixo? É por isso, pessoal, eu vi uma psicóloga falando que um monte de pessoas evangélicas, de católica também, né? Ela estava fazendo a pesquisa, estão tudo com estima baixo e com depressão. Como assim, pessoal? Pessoas de grupos religiosos com baixa autoestima, pensamento assim negativo e depressão, pessoal, e até ansiedade. Nossa, pessoal, como é que pode isso em grupos que devia estar expandindo a consciência da pessoa, elevando o espírito da pessoa? Entende? Eu estava vendo aí a pesquisa de uma psicóloga aí. Difícil, né, pessoal? Então, essas pessoas não estão fazendo o trabalho espiritual para expandir a consciência das pessoas. Estão criando mais dificuldade com as doutrinas, o impedimento de a pessoa expandir a consciência. É por isso que eu já falei aqui, gravei o vídeo, a nova espiritualidade não vai fazer isso com você. A nova espiritualidade é você com seu Deus. Você sabe, quando você se conectar, a espiritualidade vai dirigir você. Vai dizer verdadeiramente o que você tem que fazer. Entende? Porque a própria Bíblia diz, se aquilo não lhe acusa, a espiritualidade não acusa, você tá livre. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quem fortalece ele? O espírito da verdade, a espiritualidade. Não é isso? Dá fortaleza a ele. Então, ele pode tudo. Entende? Mas, o quê? Quem que está guiando ele? É a espiritualidade. É o Espírito de Deus. Para dizer o que é certo e que não é certo. Entende? Não é alguém chegar lá e dizer agora você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então, a nova espiritualidade que eu estou falando aqui é você tem que se conectar com ela. Porque quando você se conectar, ela vai lhe dirigir você. Entende? Não é grupos religiosos, não é nada que vai lhe dar. Porque ele fala aqui em Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você entende, pessoal? Então, Cristo libertou a gente dessas crenças limitantes, dessas coisas, o Espírito da verdade. Se você está conectado ao Espírito da verdade, você não pode estar preso a julgo, a coisas que empate você de crescer a sua consciência. Olha aqui, ó, ele fala bem claro, em Gálatas 5:1.
foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí, ó, o Espírito de Cristo, né? Portanto, permanecer firme e não deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, pessoal, quando você se submete a esses grupos religiosos, essas coisas, você está se submetendo a como é que se diz? Que ele fala aqui? Um jugo, né? Foi por isso que Cristo disse assim: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde, e o meu jugo é leve e suave. Então, você tem outro jugo quando você se conecta, aprende com Jesus. Entende? Quando você se conecta com o Espírito que lhe deu liberdade, que é o Espírito de Cristo, você ficou no jugo agora de que você tem liberdade. Entende, pessoal? E não se submeta à escravidão. Então, essas coisas que você vai, que colocado, e o pensamento que você está pensando, seja hereditário, social, religioso, tudo isso está fazendo com que você fique preso ao jugo ali. E Cristo libertou a sua mente, a sua expansão. Porque ele cresceu o seu, como é? Elevou o seu espírito, né? É por isso que ele fala cá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, pessoal, se você tem o espírito, está conectado à espiritualidade, você não vai ter medo, você, né, dizer que não pode, entende? Você, o amor. Então, aquele que está no amor, ele pode tudo, entende? Ele tem um equilíbrio de tudo, entende? Essas palavras que, que é falada, ela vai ser toda derrubada, ela vai ser toda tirada. Você, quando estiver conectado à espiritualidade, você vai ressignificar todas essas palavras que falaram para você que você não pode, você não presta, você não consegue, você não tem dinheiro, você é pobre, você mora numa periferia, você não tem condição disso, larga disso, sabe? Então essas palavras tudo vai ser tirada de você, entendeu? Pelo Espírito que está em você, você de poder, de amor, né? E de equilíbrio. Esse Espírito vai dar poder, amor e equilíbrio a você. Então, você vai ter liberdade, você, essas coisas não vai mais lhe afetar. Você entende porque você tem que elevar a consciência, irmão? É ter um alvo maior, como o apóstolo Paulo. Porque mesmo se aqui não acontecer nada, já pensou se tudo está sendo destruído no mundo? Você está em paz, não você. Eu tenho uma confiança que Deus vai me dar outro corpo, vai construir, tem outra terra para eu morar. Sabe? Você tem a certeza no seu coração. Essas coisas são passageiras. Então, quando a pessoa está sendo afetada por essas crenças limitantes, é porque ela está no ego. Ela não sabe que ela é a consciência que tem que administrar esse ego e o pensamento dela. Aí o que? As pessoas falam que ela não pode isso, não pode aquilo. O que é que acontece? Ela aceita aquilo, ela recebe aquela palavra e fica dentro dela. Principalmente, como eu falei lá, ele falou aqui, a crença limitante hereditária, que vem pela família, porque vem com uma energia muito forte, que aquilo fica na entranha da personalidade da pessoa. Entendeu, pessoal? E até essas daí é difícil de cuidar, sabe, pessoal? Então você tem que trabalhar isso, tem que trabalhar. E um dos trabalhos é você se conectar com a espiritualidade.
para você crescer a consciência, porque quando esse espírito de poder, de amor, de equilíbrio, você se conectar, ele vai dar todas essas coisas. Amor, equilíbrio, paz, vai dar tudo a você. E todas aquelas palavras vai ser caída por terra. Você diz, não, eu tenho um alvo a seguir maior do que esse. Então você sabe que não é o corpo, você não vai ser deixado levado pelo ego. Porque quando a pessoa está no ego, ela pensa que esse corpo ela está no ego, então essas pessoas falam essa palavra, o que é que acontece? Ela acredita. Por exemplo, uma coisa que muita gente acredita e que são passadas aí. Um jovem que vem de uma periferia. Aí ele, eu quero ser um médico, eu quero ser. O que é que é? Não, você não tem dinheiro, você não pode. Você mora na periferia aí. O que você pode ser aqui, lavar aqui o balcão, você ser um atendente aqui de um balcão. Ele já determina o que você tem que ser. E quanto aí a sociedade não está fazendo isso? Quantos aí? Foi por isso que quando eu, de periferia, né, sou negro, fui tomar lá psicologia, encontrei essas falas lá. Está nas entranhas das pessoas, da sociedade. E está o quê? Se está na entranha da sociedade, está o quê? Na sua família, está na entranha da igreja, dos grupos religiosos, está na entranha de todo mundo esse pensamento. Entende agora, pessoal? Entende agora o que é crença limitante? E precisamos nos desvencilhar disso? E a conexão com a espiritualidade nos ajuda a isso? Principalmente as crenças religiosas também. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal. Espero que esse vídeo ajude essas pessoas que estejam passando por essa situação. Pessoal. Não todos nós. Eu passei, pessoal. É por isso que eu estou falando aqui isso para vocês. Eu passei, mas eu dei a volta por cima. Sabe? Não deixar que essas palavras fiquem na nossa consciência remoendo e criando coisas negativas para a gente. Entende, pessoal? Então, é isso. Eu espero que ajude essas pessoas a entender, perceber aonde ela está ouvindo essas crenças limitantes, aonde ela pode melhorar, ela se conectar com a espiritualidade dela, para ela ser uma pessoa melhor. Entendeu, pessoal? Eu espero que esse vídeo ajude bastante essas pessoas. Graças a Deus, até aqui a espiritualidade tem nos ajudado. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau.